Glória a Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Glória a Deus. Engraçado, o pastor falando aí, eu falei, oh Deus, obrigada, como o Espírito Santo é lindo. Desde o início, Deus falando ao nosso coração, o que Ele quer para essa noite, né? E o tema da mensagem é olhem para o Senhor. Tudo que Ele já falou até agora, né? E vai continuar falando, do seu coração durante a semana. Deus, Ele vai usar várias formas para testificar, para confirmar, para direcionar, para nos avivar. Nós estamos num tempo em que há muitas palavras foram lançadas, mas a gente tem que olhar só para um. Então, é para Ele que a gente vai olhar, é para Ele que nós estamos olhando. E nós temos sempre que estar lembrando disso, porque a gente está num tempo de muito engano, né? A internet tem muitas coisas. Hoje em dia você não sabe nem o que é real, o que é fake. Mas o Senhor é real. E você conhece a voz dEle. Então, é para Ele que você vai olhar, é para Ele que você vai ouvir. E vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço. Nós dependemos do Senhor, reconhecemos que somos pequenos. E, ó Deus, mas nós temos um Deus grande. Ó Deus, o Senhor que nos direciona, é o Senhor que fala ao nosso coração. O Senhor esteve falando no nosso coração até agora. O Senhor está aqui, e eu te peço que o Senhor continue falando, porque nós dependemos de Ti, o Senhor é suficiente. Obrigada por Tua palavra, vem iluminar a Tua palavra agora em nosso coração. Profetizamos que o nosso coração é terra boa, terra fértil, que produzirá muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor é digno. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E abra sua Bíblia em Isaías 48, 17 e 18. Deus estava falando com o povo de Israel. Né? Na minha tradução aqui diz Israel obstinado. E Deus falando ao povo sobre as consequências das escolhas que eles fizeram, apesar de Deus ter feito todos os sinais e maravilhas que Ele fez no decorrer de toda a história do povo. Mas Deus, como um Deus de misericórdia, de graça, Ele sempre está enviando um servo, uma palavra para o filho dele, para o povo dele, para arrependimento, para retorno, para conserto. E Deus, falando à comunidade de Israel, levantou um profeta para falar a Israel. E Deus começou a falar que Ele tinha a intenção de libertar o povo dEle. E nesse texto, de 48, 17 e 18, Ele fala o seguinte: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. E o Senhor Deus, Ele estava chamando o povo para perto dEle. E olha que o povo estava buscando, porque nesse tempo, era um tempo de cativeiro. E o povo já tinha passado por arrependimento, mas não entendia direito o que estava acontecendo. E Deus, mais uma vez, levanta o profeta. E o Senhor está falando nesse texto para o povo. E que nós vamos tomar esses ensinamentos para nós também. E o que Deus nos ensina é para vivermos em paz e desfrutarmos de suas bênçãos. Tudo que o Senhor tem ensinado em sua palavra era para nós
para nós desfrutarmos do melhor que Ele tem para nós. De toda a provisão, de toda a paz, de toda a alegria. E se você for olhar nesse mundo, nós temos propaganda de diversas coisas. Coisas pequenas que falam de felicidade. Se você comprar isso, você vai ser feliz. Se você ter aquilo, você vai ser. Se você se parecer com fulano, você vai. Então, assim, há muitas propostas de felicidade, há muitos caminhos que as pessoas, o mundo, o engano está apontando, que até o povo de Deus tem se enganado. E aí, quando o pastor acabou de dizer aqui que você pode se decepcionar com qualquer um, menos com o Senhor, isso é verdade, porque Ele é fiel em suas promessas. Mas nós temos que estar olhando para Ele. E hoje, o que nós vamos falar sobre isso, porque às vezes a gente acredita tanto em promessas dos homens, promessas de pessoas, mas nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Ou não duvidamos, mas não vivemos como se acreditássemos. Há uma diferença muito grande nisso. E a gente tem que acreditar e viver como se as promessas fossem se cumprir. E vigiar para não perder. Porque o cumprimento da promessa depende da nossa obediência. Quer ver? Eu estava meditando essa semana no devocional, e no livro de Deuteronômio, e Moisés contando para o povo, repetindo os mandamentos do povo, para o povo, porque ele sabia que ele ia ficar por ali, que ele não ia adiante. E ele contando, foi por causa de vocês me deixaram nervoso, eu perdi a cabeça, e por causa de vocês eu não falei com a pedra, eu bati na pedra, e Deus disse que eu e muitos de vocês não vamos entrar na terra prometida. Então, eu fico pensando, meu Deus, na hora eu falei, Deus, misericórdia de mim, porque Moisés, um homem santo, um homem manso, inteligente. Que é Moisés, gente? Moisés. Aí eu comecei a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele, por causa dos outros, por ele ter desviado o olhar de Deus, que Deus fala a pedra, ele com raiva bateu na pedra. Ele não entrou. Deus permitiu que ele subisse, olhasse a terra prometida, mas ele não pisou lá. Ele passou o deserto todinho com o povo para entrar nesse lugar. E às vezes, quando o pastor falou assim, olhe para o Senhor, olha para Jesus, não olhe para o homem, não olhe para mim, não olhe para ninguém, mas olhe para Deus, que eu vou decepcionar vocês, ou qualquer um, porque nós somos gente. E os nossos olhos têm que estar voltados ao Senhor. E quando você vê o irmão do seu lado, seja quem for, seja pastor, seja líder, seja quem for, você vê que está estranho, você começa a orar por ele. E interceder por ele. É assim que nós agimos, somos intercessores. Um tempo atrás, ano passado, uma irmã mandou um vídeo para mim. Aí ela está distante do Senhor, né? E falou assim, é por isso que eu não vou a igreja nenhuma. Por isso que eu estou criticando, não sei o quê. Eu falei, mas você mandou o vídeo para a pessoa errada. Eu não sou crítica, eu sou intercessora. Eu não critico a igreja, eu oro por ela, porque eu faço parte dela. E nós somos chamados para isso. Para viver as promessas do Senhor. Mas não deixe que, por causa dos outros, você não entre na terra prometida. Foque no que Deus tem para você. E aí o pastor acabou de falar de foco agora, desde o início, a fé é firmada no Senhor, porque Ele é a rocha. Ele é o Deus, é nele que eu estou firmado. Eu estou firmado porque se um irmão que está do meu lado, ele se abalar, eu estou firmado, eu posso segurar nele.
Agora, se eu não estiver firmado, eu posso cair junto com ele na hora de tentar ajudar. E aí o Senhor diz assim para nós: eu sou o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. O Senhor já está na segunda parte fazendo um lamento, para Israel. E ele fala assim, seria como um rio. O pastor acabou de falar aqui do rio de águas vivas. E se alguém quiser poluir, ninguém pode parar o rio de águas vivas. Ninguém pode. Mas Satanás tem uma estratégia. Se alguém quiser poluir um rio, é mais fácil começar a contaminar a fonte. Em Provérbios 4, 23, diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Aonde está a fonte? No coração. Então, de tudo que você quiser do Senhor, você começa primeiro no teu coração. Nós criamos expectativas. Eu vou para a igreja que o pastor vai falar comigo, que o irmão vai orar por mim, que isso vai acontecer. Mas o Senhor vai usar tudo isso para chegar ao teu coração, onde é a fonte, é aonde tem as saídas da vida, aonde o Senhor falou para você proteger, guardar o teu coração. Porque o orgulho, a soberba da vida, o pecado, ele nasce no coração. E nós precisamos limpar a fonte, limpar as fontes de vida, o coração, a mente, para que esse rio brote, e brote um rio assim, caudaloso, começa de uma fonte pura, limpa. Eu lembro de um tempo atrás que aconteceu um acidente no Rio Doce, que todo mundo falou que o Rio Doce ia acabar, não sei o quê, que foi lá em Minas Gerais. Mas não acabou. Você pode passar lá em frente, lá por cima lá da ponte, lá de Linhares, que você vai ver um rio. Está assoreado, mas ele insiste em vencer e chegar até o mar. Mas sabe por que ele não acabou? Porque não foi na fonte que foi enterrado. E o Senhor, e tem muito crente não jorrando rios de águas vivas, porque o coração está contaminado. Contaminado pelo ódio, contaminado pelo pecado, contaminado por muitas coisas. Mas o Senhor Jesus fala que Ele quer limpar o teu coração, quer limpar o meu coração, para que fluam os rios de águas vivas. É no profundo e no escondido. É lugares em que nem você sabe que está precisando, mas Deus sabe, Ele te conhece. E Ele quer limpar as fontes do seu coração. O salmista, no Salmos 139, ele diz assim, ele faz um clamor para Deus, examinar profundamente o seu coração e os seus pensamentos. Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se no meu coração há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. E nós estamos olhando para muitas coisas. A gente ora pelo irmão que pecou, olha para o outro lá na internet, olha pelo que está acontecendo no mundo e vai olhando, mas não olha para o coração. Como eu estou? E o pior, às vezes olha e fala assim, eu estou ótimo, eu estou bem, eu estou melhor que todo mundo. Pergunta para Deus, Senhor, faz que nem Davi,
Senhor, sonda o meu coração. Eu lembro, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei de uma época, eu estava muito chateada com o Zezinho, chateada com meu marido, e aí eu fui orar, né? Crente, vai lá orar. Eu estava até contando isso para a Laís esses dias, a gente morrendo de rir. Eu orando, eu falei, pai, muda ele. Deus, ele fez isso, falou isso comigo, não sei o quê. Aí Deus falou assim comigo, eu vou mudar você primeiro. Aí eu falei assim, mas Deus, ele fala o que ele pensa e não sei o quê, e fala as coisas e me magoa. Aí Deus, eu fiz ele assim. Eu fiz ele assim. Aí eu falei assim, mas Deus, ele é muito duro. Eu fiz ele assim, eu fiz ele zeloso, porque ele tem que cuidar do que é meu. E você é minha. Aí eu falei, oh meu Deus. Eu lembrei do Cláudio Duarte, que ele falou assim, Deus só gosta mais dele do que de mim, né? Mas aí eu falei assim, eu não gostei muito do que Deus falou comigo. Mas era verdade. E aí eu falei assim, oh Deus, então o Senhor me ajude na minha fraqueza. Hoje eu rio. Mas eu era muito nova. Na época, para mim, isso foi um choque, que eu achei que era ele que Deus ia tratar. Mas Deus começou a tratar comigo. Eu que tive que mudar primeiramente. E às vezes a gente quer mudar todo mundo, a gente sabe o que todo mundo tem que fazer, mas a gente mesmo não faz o que precisa ser feito, o que Deus nos chamou para fazer. E nisso o Senhor, inclusive esse versículo de Isaías 48, 17, que diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho que deve ir. É a conotação do meu nome, é o versículo do Veredas, para a conotação do meu nome. Quando você for fazer o Veredas, se você não fez ainda, você vai entender. Então, eu sempre, quando assim, poxa, então, é quem eu tenho que ouvir, quem tem que me ensinar é o Senhor. E muito dos ensinos do Senhor dói muito no coração da gente, porque vai de contra algumas certezas que a gente achava que a gente estava abafando. A gente fala muito nesse mundo de homem que se sente de mulher, que mulher que se sente homem, mas tem ímpio que se sente crente, está dentro da igreja, é o mesmo engano. É o mesmo engano. Eu falei assim, Senhor, eu não quero passar a vida toda de crente aqui e chegar lá no céu, eu perceber que eu fui enganada por mim mesmo, que é pior. Porque eu não aguentei ouvir a verdade de que eu precisava mudar. E as verdades que o Senhor fala com a gente, às vezes é muito difícil. Esses dias, eu estava orando, e aí ele falou assim, olha para mim. Você vai precisar olhar para mim, não desviar o olhar. E eu fiz meu devocional sobre isso, sobre olhar para o Senhor. Porque é Ele que sabe todas as coisas. Hoje em dia tem julgador para tudo. Todo mundo tem uma sentença sobre tudo. E ainda fala que foi Deus que falou. E nós não somos juízes. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas do que Deus fez na nossa vida. E o Senhor, então, pede que façamos como Davi. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não me deixe ficar equivocado. Uma vez eu estava orando e... oh, Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor, faça isso, faça aquilo. Aí, Deus, peraí, você está equivocada. Eu acho engraçado que eu estava achando que estava abafando, intercedendo. Aí Deus falou, você está equivocada, eu não vou fazer isso, não. Aí eu falei assim, oh Deus, tem misericórdia de mim, então. Mas
Mas é muito bom quando você é corrigido por um pai que te ama. Que ele não vai negar para você nem quem você é. Assim, você está sujo, mas eu posso te limpar. Ele pode dizer quem você é e como você está. Porque ele é um pai de amor. E quando ele limpa teu coração, ele faz os rios de águas vivas nascerem, e aquilo vai te limpar. E como o pastor falou, esses rios que saem de você, por onde passar, vai trazer vida e vida abundante. Vai encontrar, talvez, terrenos acidentados, terrenos ressequidos, mas ele vai passar, vai formar cachoeiras maravilhosas. Porque é muito penhascos, abismos, para um rio que está descendo com força, vai formar uma paisagem linda e vida vai fluir desse rio. Mas a fonte tem que estar limpa. O coração tem que estar limpo, limpo de toda mágoa, tem que liberar perdão, limpo de todo pecado, de todo egoísmo, de todo ciúmes, cobiça. E Deus, é Ele que vai fazer. Sabe qual é a nossa parte? Se arrepender. O resto Ele faz. Ele só quer um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Por isso que ele falava que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque o Davi, ele pecava pra caramba. Davi era pior do que Saul. Mas Saul, coração orgulhoso, não deixou ele se arrepender. Mas Davi fez coisas piores do que Saul. Mas Davi se arrependeu verdadeiramente. E Deus fez ele andar por rios de águas vivas. Ele pôde experimentar o melhor de Deus, o perdão, a misericórdia. Foi um homem cheio de unção. Mas porque ele sempre colocava a fonte da sua vida diante do Senhor. Ele era sincero e íntegro diante de Deus. Nós queremos enganar todo mundo, achamos que enganamos a Deus e só estamos enganando a nós mesmos. Quando vivemos uma vida cristã medíocre. Porque Deus conhece todas as coisas. E essa mensagem aqui, meu irmão, não é para trazer condenação para ninguém, longe disso. Mas é para a gente olhar para a gente e ver que Deus tem mais a fazer. Sinais e maravilhas. Ele tem propósito na tua vida. Ele quer que rios de águas vivas fluam do teu interior. E não tem idade para isso não, quanto mais cedo, melhor. Se você for uma criança, melhor, você vai ter a vida toda para fluir um rio perene. E se você tiver também já curvando lá a curva, lá, não tem problema. Igual eu, que já cheguei aos 50, não tem problema. O Senhor vai continuar te usando também. Até no mar morto agora está brotando água. Quanto tempo que ele ficou morto? Mas Deus faz brotar vida. É promessa. E o Senhor quer que você viva as promessas. O Senhor quer que você chegue na terra prometida, que agora a Jerusalém celestial. O Senhor tem isso para você e nada e nem ninguém vai tirar isso de você. A não ser que você se enganar. A você que não ir para a cruz. Nós temos que ir para a cruz e falar: Senhor, entrego na tua cruz esse ressentimento, entrego na tua cruz esse julgamento, entrego na tua cruz essa dor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a amar aquela pessoa que está tão difícil, restaura o meu coração, restaura meu casamento, restaura a minha família. Deus faz. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você.
Então, ele falou para mim, você vai agir assim, assim com seu marido, você vai agir assim, assim com suas filhas. É porque você não sabe, mas eu sei, eu fiz eles, eu fiz você, eu sei que é melhor. Então, às vezes, nós estamos cheias de sofismas na nossa mente. Mas Deus quer quebrar cada um desses pensamentos que não provém do Senhor. E Ele quer mostrar os pensamentos deles que são que são mais altos do que os seus. E fazer grandes coisas. Como Ele prometeu aqui, sua paz seria como um rio. Quando ele disse para Israel, se você soubesse, se você tivesse me obedecido, você não estaria aí na beira do rio chorando, com saudade de Jerusalém, mas a sua paz seria um rio. Mas nós estamos em tempo, a paz como rio vai inundar o teu coração. Mas se o teu coração está pesado, está ansioso, seu coração está com medo, coloque lá na cruz, o sangue de Jesus purifica de todas essas coisas. Antes de olhar para o mundo, antes de olhar para as coisas, olhe para o Senhor primeiro. Antes de você tomar alguma atitude, olhe para o Senhor, pergunte a Ele. E às vezes nós estamos tão enganados, que dizemos até que foi Deus que falou, e às vezes nem foi. Em Mateus 6, o Senhor Jesus fala sobre isso. E para encerrar, o último versículo, Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O Senhor Jesus falando, olha, como você tem uma visão errada de você mesmo, quando você tem uma visão errada dos outros, provavelmente você também tem uma visão errada de quem é o Senhor. E aí quando o Senhor falou, olha para mim, Ele está dizendo, olhe para mim que eu vou dizer quem você é. E eu vou te dar olhos para você enxergar os outros como eu vejo. Mas sem a lente do Senhor, a gente está equivocado sobre tudo. É isso que Deus está falando. E aí Jesus falou assim, olha só, tem gente que os olhos são trevas. Ele enxerga as coisas tudo diferente do que eu penso. Isso é o Senhor Jesus falando. Ele enxerga os outros na perspectiva dele, condena, enxerga ele mesmo, às vezes para pior, ou às vezes para melhor, mas nunca é com a visão de Deus. E aí não consegue cumprir com o propósito e chamado que ele tem. Porque ele está olhando para baixo, ou olhando para cima demais. Mas o Senhor está dizendo, pedindo para você orar como Davi, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Nós estamos, o Espírito Santo tem soprado em toda a nossa nação, inclusive em nossa igreja, sobre arrependimento. Nós precisamos limpar os nossos corações para termos uma perspectiva correta do Senhor. Uma visão correta de quem é o Senhor, de quem somos nós e de quem é o próximo. Porque, por muitas vezes, a própria igreja, em muitos lugares, está perdida por sofismas que as pessoas estão na mente, e que, com jejum, oração, a igreja vai conseguir romper isso.
E nós vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós temos que tomar posse da promessa que o Senhor tem para o Brasil. Mas equivocados, numa visão errada, nós podemos perder o tempo. Mas o Senhor nos chama, coloque-se de pé, para arrependimento. Sabe o que limpa o coração? É arrependimento. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Quem está de pé, vigie para que não caia. Precisamos de humildade para ir aos pés da cruz e perguntar: Senhor, sonda o meu coração. Mas às vezes a gente não quer que Deus veja algumas coisas que estão escondidas dentro do nosso coração. A gente quer justificar diante do Senhor. Mas diante de Deus não precisa justificar. Ele conhece. Ele sabe as intenções do nosso coração, até nas boas ações. Então o Senhor Jesus, Ele quer ajustar o nosso foco, ajustar a nossa visão, tirar os sofismas que nós construímos, ouvindo uma coisa ali, ouvindo uma coisa daqui, julgando ali, julgando acolá. E aí a gente cria fortalezas na nossa mente. E o coração permanece duro diante de Deus. E os rios de águas vivas não correm. Porque as fontes estão entupidas por coisas fúteis, inúteis. E o Senhor quer limpar. E o Senhor quer santificar. Mas isso é só com arrependimento e confissão. E eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, mas você, onde você está, com o Senhor, de olhos fechados, você vai falar: Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Ergue-me pelo caminho eterno. Não me deixe confundido. Não me deixe enganado, equivocado. Se há sofismas na minha mente, tenha misericórdia de mim. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser corrigido pelo Senhor. Eu confio em Ti, porque o Pai corrige ao filho que ama. E eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que no início a sua correção vai trazer dor no meu coração, mas depois vai trazer alegria, porque ela traz vida. E eu quero, Senhor, que os teus rios brotem no fundo do meu coração. Venha limpar de toda mágoa, de toda tristeza. Venha me purificar, Senhor, de todo pensamento impuro. Ó Deus, de todo engano. Venha quebrar, ó Espírito Santo de Deus. Me convença da justiça, do pecado e do juízo. Porque eu quero honrar ao meu Deus. Eu quero agradar a Ele. Eu olho para Ele. E amo de todo o meu coração. Ó Deus, vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Eu sei que Moisés não queria ter te ofendido, mas por causa dos outros te ofendeu. E talvez eu também tenha te ofendido por causa dos outros. Por causa dos outros eu não faço o que eu tenho que fazer. Por causa dos outros que não trabalham, eu falo também que não vou trabalhar. Por causa dos outros que estão errados, eu também não vou dizimar. Por causa dos outros, eu sempre estou olhando para os outros.
Mas eu me arrependo quando eu olhei para os outros e não olhei para Ti. E agora eu estou olhando para mim e te pedindo que o Senhor fale ao meu coração. E digo, eu me arrependo de toda omissão, de quando eu tive que orar por alguém e não orei, de quando eu tinha que te buscar e não te busquei, quando o Senhor me chamou eu não fui, quando o Senhor pediu para eu fazer eu não fiz. Eu te peço perdão, porque eu quero agradar o teu coração. Eu não quero estar equivocado, não quero estar equivocada, eu quero estar de acordo com a tua vontade. Ensina-me, Senhor, fale ao meu coração o que eu devo ir, o que eu devo falar, o que eu devo fazer. E eu sei que mesmo obedecendo ao Senhor em tudo, eu serei servo inútil, porque o servo bom é aquele que faz o melhor espontaneamente. Mas, ó Deus, a começar em mim, quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Naqueles momentos que eu te sentia saudade do Senhor o tempo todo, passava horas e horas orando a Ti. Ó Deus, aquelas coisas extravagantes que fazia, ó Deus, e te agradava e o Senhor sorria. Ó Deus, obrigada por sua misericórdia, porque o Senhor espera o tempo do arrependimento. Obrigada porque o Senhor espera o tempo de arrependimento. Obrigada, Senhor, que o seu fogo é consumidor, é fogo que consome todo pecado. Obrigada, Senhor. Venha consumir em nós, venha purificar aquilo tudo que não te agrada, porque nós amamos ao Senhor de todo o coração. Nós somos o teu povo, nós pertencemos a Ti. Apresenta teu coração ao Senhor. Apresenta teu coração ao Senhor. Ele vai falar contigo.